Boa noite, almas corajosas. Faz tempo que eu não dou uma boa noite. Tenho dado muito bom dia, boa tarde, bom almoço. Mas boa noite, faz tempo que eu não dou por aqui. Olá, sejam todas muito bem-vindas. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje eu vou estar com a Marisa Souza, minha parceira, no que se trata no assunto CNV, comunicação não violenta. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos da comunicação, alguns aspectos sobre trazer uma comunicação mais afetuosa. Boa noite, Dê. Boa noite, Cláudia. E daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Deixa eu dar um oi aqui. Aê, Má, chegou. Ah, será que foi? Calma aí, que eu já aceitei aqui. Aê, agora entrou. Aê! Aê, cheguei! Tudo Boa noite! certo. Boa noite. Vou Ai, que delícia! Eu adoro fixar. essa mensagem inicial aqui que já apareceu para mim, conectando. Aham. É disso, né? É disso que se trata, é disso que vamos falar hoje. Coloquei aqui, ó, comunicação afetuosa, mas tem muito a ver com essa. Para ser afetuosa, tem que haver conexão, né? Exatamente. Dê, seja bem-vinda, Camila, Camila, Maíra, Mayra. Muito Mayra. bom, muito bom, muito bom. Vamos chegando e vamos chamando, né? O pessoal aí, quem puder. Para quem puder ser útil essa fala, vai convidando o pessoal, Felipe, para a gente poder conversar um pouquinho sobre comunicação. A Marisa é parceira aqui do Instituto Fabical Neto, no assunto comunicação não violenta, né? Entre outras cositas más, né? Divórcio respeitoso, todas essas questões de diálogos expansivos, essa fala, né? Esse lugar de comunicação, conexão, como a gente se relacionar melhor. Então, assim, a Marisa contribui muito aqui com esse espaço. Então, isso, maravilhosa, eu também Oh, acho, Maíra Mayra. querida. E hoje a gente vai estar falando um pouco aqui sobre a questão de observar e julgar. Vou deixar ela desenrolar mais isso, mais esse tema. E também já aproveitando para fazer um convite para vocês que a gente vai ter um evento presencial aqui em São Paulo para Atendendo a trabalhar, pedidos, né, Fabi? Atendendo a atendendo a pedidos pedidos, mesmo. para a gente tratar. A gente vai ter exercício, enfim, vamos olhar bastante para essa questão da comunicação. Mas hoje o tema aqui é a gente falar, né, Mada, essa questão da observação, do julgamento e como que isso tudo permeia dentro do âmbito da CNV. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda às telinhas aqui do Instituto e o palco é seu. Ai, que delícia! Obrigada, amiga amada. Aliás, sigam o Instituto Fabical Neto. Eu, particularmente, também adoro. Já passei por diversas terapias, vamos dizer assim, né? Diversos Sim. conteúdos que me expandiram muito, e isso, inclusive, contribui não só no aspecto profissional, como podem às vezes pensar, né? Mas o nosso pessoal sendo trabalhado, sendo expandido, sabendo por onde permeia todo o outro contexto expande em conjunto. E para mim é sempre maravilhoso ter essas conexões contigo, porque nós crescemos juntas. Uhum. E hoje são muitos os desafios que enfrentamos. Você trouxe aqui sobre alguns dos trabalhos que eu desenvolvo, por exemplo, os diálogos são duas mentorias, mentorias de diálogos expansivos e mentorias de divórcio respeitoso. E a gente vem falar aqui de comunicação não violenta. Então, você fala, nossa senhora, mas é muito problema para uma coisa só, né? É muito peso para uma coisa só. La vie, mon ami. E o intuito da vida de trabalhar tudo isso é justamente por conta da a bagagem que eu tenho de mais de 20 anos atuando no universo jurídico, lidando com conflitos, eu poderia escolher.
ou eu vivo num campo de batalha, né? Ou eu continuo num campo de guerra, ou eu busco maneiras e formas para continuar neste caminho sem precisar me despedaçar tanto, sem precisar esforçar tanto. E não é que não se tenha esforço, a gente começa a observar a diferença dos resultados. Então, se expandir para esse olhar é como que eu posso ter melhores resultados através da comunicação, né, Fabi? E esse é um aspecto que a gente troca muitas ideias e trazer o curso da comunicação afetuosa surgiu num almoço delicioso que tivemos e conversando sobre as nossas expertises, sobre os trabalhos que desenvolvemos para linkar tudo isso e trazer de uma maneira que atenda a sociedade num contexto, né, como um todo. E a comunicação afetuosa, ela veio até a partir de uma formação que nós duas tivemos do coach ontológico, e conversando sobre os afetos, né? Então, assim, já para trazer aqui, comunicação não violenta não é sobre falar bonitinho. E a comunicação afetuosa que nós nos propomos a trazer nesse curso presencial também não é sobre ser romântica, sobre aquele, afeto. Não é só esse afeto, é a maneira como nós afetamos as pessoas, como nós nos deixamos afetar pelo nosso entorno. E o tempo inteiro estamos envolvidos em afetos, em afetar as pessoas, e a forma como nós recebemos e somos afetados, e tudo, a forma como a gente vai limpando, né, vai trazendo essas nuances diferentes, vai expandindo o tal do mindset que todo mundo fala, e o convite para perceber a vida de uma outra maneira. Então, por um lado, a comunicação não violenta, ela busca trazer mais conexão entre as pessoas. E quando nós pensamos na comunicação afetuosa, foi essa direção. Como eu afeto, a minha maneira de dizer afeta, como somos afetados. E um dos primeiros princípios da CNV é justamente a observação. E com todas as outras formações também que temos, a Fabi, eu super recomendo, né, o trabalho de constelação familiar também, que traz e envolve muito também sobre o quê? A comunicação. Então, linkar esses saberes, desses afetos, da maneira como a forma que nós falamos, a forma que agimos, e principalmente perceber e começar a ter consciência do que nós reagimos, a forma como nós reagimos, é que vai direcionar essa comunicação. Só que primeiro, aí vem esse lugar da observação, né? De ter esse lugar interno. Então, essas lives são para trazer essa chamada também, para demonstrar o que a gente vai apresentar nesse workshop que vai ser presencial. Vai ser no final de outubro, dia 28 de outubro, um dia inteiro de trocas e de experiências, onde os próprios participantes também vão poder trazer situações, contextos, e a gente elaborar exercícios, dinâmicas e maneiras de como trazer essa conexão interna, que não é sobre falar bonito, mas é sobre se conectar com o que a gente chama, às vezes, os diálogos internos. Isso daí é até uma coisa que eu ia trazer, né? Que, para mim, né, obviamente, no âmbito comunicação, você é especialista, né? Eu fico mais com o movimento e as imagens internas. Mas tudo isso começa, a qualidade da comunicação externa, ao meu ver, tem a ver com a qualidade da minha comunicação interna. Como é que eu me relaciono com a primeira pessoa que existe na minha vida, que sou eu mesma? Como é que eu lido? Como é que eu me escuto? Como é que eu percebo, né, justamente essa questão dos afetos que a gente comentou, que você trouxe, né? E a partir dessa fala interna de saber me acompanhar, de saber me situar, me perceber nas relações, é que eu tenho condição de observar, de sair do julgamento, né? E aí eu volto para você. E quando você fala aqui sobre escutar, né, para mim esse é o ponto que sempre antecede tudo na CNV.
trazer o tópico da observação, e é um dos princípios que o Marshall Rosenberg, que foi o desenvolvedor da comunicação não violenta, ele traz, é a observação. Uhum. E aí a gente convida para esse perceber a nossa comunicação, ela vem sempre, na maioria das vezes, eu percebo muito, porque eu ainda faço muito julgamento, e eu ainda trago muito isso. Eu falo gente, que CNV é uma cura para mim. Eu busquei a comunicação não violenta porque eu precisava dela. Sim. Então, foi trazendo justamente essa questão dos diálogos internos, e esses julgamentos, eles permeiam desde a nossa primeira infância. A gente roda, roda, roda e cai lá, né? Um pouquinho, sempre na primeira infância. Porque foi lá que a gente começou a esse processo de escuta. E dentro desse lugar de escuta, de perceber que quando eu falo sobre observação, do outro lado, eu tenho os julgamentos, as interpretações, outras constatações, que diferencia de só fazer observação. E hoje aqui eu até separei alguns exemplos, até para eu não esquecer, porque depois que eu ligo a maquininha de falar aqui, o assunto vai rolando, né? E aí eu busquei trazer, como aqui é uma live, né? Dentro do curso que a gente vai aprofundar isso. Mas eu trouxe alguns aspectos que, como a minha formação também é o direito, eu fui doutrinada. Se eu quisesse ser uma boa profissional, eu teria que julgar o tempo inteiro, porque o meu trabalho sempre foi ter razão, sempre foi ter a força do argumento. Então, trazer essa transformação, para mim, ela tem um impacto diferenciado hoje na minha vida pessoal e a forma como eu lido com gestão de conflitos, porque é sair desse lugar de julgamento e dentro da observação, perceber quais são os aspectos que faz com que eu atribua julgamentos o tempo inteiro. Então, eu trouxe aqui algumas formas para a gente começar a observar a forma dos meus diálogos internos primeiro, porque a forma como eu lido com isso no dia a dia, nos contextos, também vai gerar esse reflexo, né? Vai gerar essa forma que eu conduzo as outras pessoas. E o primeiro deles que eu trouxe aqui é para a gente observar sobre os rótulos. Então, a forma como eu falo nos meus diálogos internos e trago rótulos para mim mesma, por exemplo, de situações que às vezes acontecem, eu falo, ai, mas eu sou uma burra mesmo. Nossa, mas eu sou uma lerda mesmo. Nossa, como que eu fui capaz de suar anta? Sabe aquele. Eu nem estou dizendo aqui de trazer substantivos, adjetivos, eu estou trazendo o literal mesmo, o dia a dia mesmo que acaba acontecendo. Mas observar que essas falas, elas também vêm de um lugar bem lá atrás, né? E cada um aqui pode buscar no seu campo de memória quais foram os rótulos que ouvia desde a primeira infância, dentro dessa introjeção. E a forma como isso me influenciou lá atrás, eu continuo praticando isso no meu dia a dia e também levo para a educação dos filhos, para quem não tem filhos, dos sobrinhos, dos primos, enfim. Eu produzo essa forma de educar rotulando, mesmo que seja da forma mais carinhosa possível, seu cabeçudo, vem cá minha dentucinha, sabe? Então, eu estou ensinando rótulos que são carinhosos num primeiro impacto e depois isso se torna o quê? Normal na minha forma de dialogar comigo e com as pessoas que eu me relaciono. E aí, depois desses pequenos rótulos, eu já vou avançar um pouquinho porque eu quero te ouvir e quero que o pessoal aqui, se quem puder ir escrevendo, quais eram os rótulos que ouviu na infância, sabe? Porque isso é uma forma do quê, gente? De trazer clareza. Tudo que eu trago para o meu campo de consciência, eu tenho a oportunidade de ressignificar em outros contextos, né? Então, até uma vez a gente usou o exemplo, né? Ao invés de falar para o filho, como você é bagunceira! Meu Deus do céu, que bagunça! Eu sempre acabo trazendo esse exemplo porque eu acho fantástico, porque são falas tão naturais, né? E é diferente de dizer, nossa, mas quantas opções de brinquedo? Precisa ter 10 opções de brinquedo? Então, é diferente disso em relação ao rótulo, né? Ou rótulos, por exemplo, como você é preguiçosa, né? E isso em vários contextos também. Preguiça, poxa vida, seria diferente de dizer todos os dias você tem acordado às 11 da manhã. É um fato. Então, exato. Então, olha, assim, isso são coisas assim bem sutis, pequenas,
Mas num contexto mais amplo, quando a gente acaba tendo situações de conversas desafiadoras, o que que vai acontecer? Eu não tenho mais o controle da emoção, porque eu estou enfrentando uma conversa que tem um desafio, eu estou envolvida na questão e ainda eu vou trazer junto a fórmula de diálogo que eu aprendi, que eu faço Uhum. comigo e eu vou fazer contigo. Sim, E, sim. e quando eu trago para esse campo de visão quais eram os rótulos que eu ouvia a meu respeito, eu posso trazer o quê? Esse campo de observação do que de fato acontecia e tirar o que? A carga. Então, o que eu estou trazendo aqui? Aspectos que eu possa tirar o peso do entorno para lidar com as situações e trazer um outro campo de visão. Um rótulo que eu ouvia muito na minha infância era chorona. Como é chorona? Meu Deus, como chora. Hoje eu percebo a minha sensibilidade que era diferenciada. E hoje essa sensibilidade, ela é a que mais me ajuda no desenvolvimento do meu trabalho. Porque eu preciso da minha sensibilidade para me conectar com as pessoas de uma maneira genuína e conseguir perceber através delas coisas que não estão sendo ditas justamente por esse bloqueio da forma de não se ouvir, de não se perceber. Então, com essa sensibilidade, as minhas palavras, elas encontram um lugar, eu não digo de falar bonito, mas é de Uhum. conexão mesmo. Exato, exato. Isso é muito importante, né? Tem até uma sugestão, né? Que eu já deixo aqui de antemão para as pessoas que estão ouvindo, que vão assistir a gente depois. Faz uma listinha, né? Desses Maravilhoso. rótulos, dá uma olhada e vê o que cabe, o que não cabe, o que você ainda precisa carregar, o que de emoção tem em cada um. E aí a gente não precisa falar só dos rótulos negativos, a gente pode ir soltando livremente, né? Esperta, inteligente, porque até, você sabe que em alguns processos de coach que eu já fiz, até alguns rótulos que aparentemente são positivos, eles vêm carregados, né, de um peso. Por exemplo, já aconteceu de eu atender uma pessoa que, ai, a vida inteira eu sempre fui organizada. Ai, eu sempre fui a que tirava nota boa. Eu sempre. Então, assim, a dificuldade de se permitir errar, a dificuldade de não ter tempo para fazer, né? É a dificuldade de transitar entre algumas estações da vida, porque, por exemplo, você pode ser organizado. Eu lembro de mim, eu solteira, morando na minha casa sozinha, minha casa era impecável. Quando eu brinco, eu tinha toque, né? Aí até esses dias eu tava brincando aqui, eu falei, eu tinha toque, mas eu me curei. Aí uma colega falou assim, o que você fez? Eu falei, tive 2 filhos. Porque é impossível você ter uma casa 100% organizada, né? Mas assim, voltando, um rótulo desse, organizada, né, determinada, tarará, tarará, por mais que no nosso contexto familiar e social possa parecer elogios, pode ser um peso em algum momento da vida. Porque eu não consigo mais manter essa determinação. Eu não consigo, num determinado estado da minha vida, manter essa organização. E aí eu entro num conflito interno de ter que passar por cima de situações de dores que não dá para você sustentar, né, determinados rótulos. Então, lição de casa, dica, reflexão, brinde de live, né? Faça uma lista, Não, brinde brinde de de live. milhões esse, porque é saber a respeito de si, né? Exato. Tira um tempinho, pega um, né, papel e caneta, escreve quais são os rótulos, quais são as falas que você tinha e que você tem aí dentro sobre você, seja que você ouviu, seja que você comprou, seja que te falaram, e vai olhando um a um e ver se faz sentido permanecer com eles ou não. E avaliar também o quanto de emoção tem em cada um deles. Né? Eu acho que pode ser um exercício de autoconhecimento bem interessante. Cobrar demais a si mesmo, é isso mesmo, Lu. Ah, Luciana, A querida. gente entra num lugar de muita cobrança, né?
E principalmente esses rótulos que são inofensivos, né? Porque querer se livrar de um rótulo de preguiçosa, de chorona, né? Que teoricamente já vem com uma carga negativa, entre aspas, Sim. a gente tem essa consciência. Agora, uma coisa que aparentemente não tem problema nenhum. Poxa, você é super trabalhadora, né? Você sempre foi trabalhadora. Sim, eu sempre fui. Aí eu vou tirar férias, eu fico com peso na consciência de acordar às Exato. 10 horas da manhã, né? De não poder descansar. Deixa eu ver aqui que a. Ai, meu Deus, é você, É a Wikizana. É a Ana, Ana. querida, super parceira que sempre participa de tudo. É, eu Ela fala, olha tenho aqui da ela. comparação, Uhum. né? Isso é outro aspecto também que acaba influenciando muito. E para além, e aí a comparação ainda vem os dois rótulos, né? Então você tem que lidar com o próprio rótulo que recebe e o rótulo de comparação Do outro. do outro, né? E realmente perceber agora, trazer isso aqui na frente, né? O que que esse rótulo dizia a respeito de uma situação passada. E aí hoje, aonde isso ainda eu busco me desenvolver para além disso. E quando você falou aqui dos rótulos, Fabi, me veio muito uma questão que até hoje eu escuto muito falar, né? O tal do bonzinho, né? A tal da boazinha. Eu acho que esse rótulo da boazinha é uma geração inteira que é o que mais se ouvia dizer e é o que mais se agradava aos pais, o ser boazinha. E hoje traz impacto em relações pessoais, profissionais, porque se você não pode desagradar o contexto, e aí entra questões até do próprio pertencimento. Então, se eu não for mais Uhum. boazinha, se eu não agir mais de acordo Vou com o perder. que eu ouvia, sempre do que era certinho de se fazer, o que, que acaba acontecendo comigo? Eu vou colocar em xeque todo mundo, eu vou colocar em xeque a sociedade, ou a sociedade, né? Aquele mundo, aquele nicho ali que eu vivo. Então agora eu não sou mais boazinha. Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer comigo agora? Não estou mais correspondendo. Aí entra a parte do que as pessoas falam, né? Você precisa aprender a dizer não. Mas, de novo, o qual sim, né? É. Qual esse lugar do sim? E aí esse rótulo de boazinha, ele carrega, até no que a Luciane comentou aqui, cobrar demais de si mesma. Por que se cobra demais, né? Por que que essa cobrança? Porque tem o rótulo que eu carregava e ele Uhum. tá aqui ainda estampado num lugar que eu não tô vendo sobre ele. Uma. Então, Não, exato. Não, é isso que você trouxe assim é de extrema importância, porque é. de fato perceber os desafios, né, o que é difícil, né, o que é ruim, vamos dizer assim, isso também acaba sendo um rótulo, né? A gente rotula, até para falar sobre isso, a gente já está rotulando o que é bom, o que é ruim, mas o Uhum. que é? É. E para É. além disso, o que era, que hoje ainda continua sendo, e me aprisiona num julgamento. Eu fico presa no boazinha. Uhum. E aí, né, não tem como falar de boazinha, pelo menos para mim, sem citar a doutora Clarissa Pinkola Estes no conto do Barba Azul, né? Mulheres que correm com os lobos, para quem gosta, tem o livro, enfim. Aqui no Instituto Fabi Neto a gente tem o projeto Alcatel, quem quiser saber mais me manda direct, mas ela traz no livro que até os 5 anos, no máximo, nós mulheres, né? Porque esse livro ele é voltado muito mais para a psique feminina, mas não exclui os homens dessa doutrinação. Ela diz que nós, mulheres, até no máximo 5 anos, já estamos doutrinadas, adestradas a ser boazinha. E esse adestramento faz muitas vezes com que a gente não perceba os relacionamentos nos quais a gente está entrando, os relacionamentos abusivos, tá? Que aí pode ser desde um namorico com um cara ciumentinho até um chefe que te sobrecarrega, um marido que te bate, sabe? Um filho que, enfim, relacionamentos abusivos. A gente tem uma gama imensa
de situações que podem ser abusivas. De repente você tem um relacionamento, entre aspas, saudável, tá tudo bem. Mas em algum momento está invadindo um espaço seu que você não gostaria que fosse invadido. Mas pelo fato de você ter sido doutrinada, assim como eu, assim como, né, a maioria das mulheres até os 5 anos foram doutrinadas, a gente perde essa capacidade de se perceber, de perceber esses afetos e colocar limites e dizer não. Mas esse não, né, como a Marisa bem coloca, eu gosto muito da fala dela, quando ela traz esse olhar pro dizer não pro outro, mas é porque a gente acha um sim interno. Então, é saber esse movimento interno, né, transitar nesse movimento interno. Isso é bem interessante. Não, e acaba sendo essencial esse exemplo que você trouxe num relacionamento afetivo, num relacionamento profissional. Porque esse rótulo, ele vai continuar acompanhando e até usando o exemplo aqui que a Ana trouxe, né, do esforçada. E às vezes o quanto isso faz com que esse esforço, ele também fique nesse campo mais sutil, oculto, porque eu estou fazendo o correto agora. E aí, quando eu estou fazendo esse correto, eu estou agradando num outro nível, ainda alimentando aquele outro lugar lá de trás, que passa uma vida inteira, né? E até que isso se chegue para acompanhar. Tá, agora tenho outros recursos, agora eu tenho outras situações e agora eu posso lidar com isso de uma outra maneira, né? Para além desses rótulos. E a importância de se perceber isso mesmo, né? Quais são os rótulos que me aprisionavam, e agora eu posso aos poucos olhar para eles e falar: uau, isso me serviu até aqui de uma certa forma, mas como eu posso fazer escolhas agora para comunicar, para verbalizar maneiras diferentes de lidar com as situações? Porque também não adianta eu saber que isso está aqui e eu não sei que caminho agora permear para sair desses lugares, ou seja, quais são as conexões? E é isso que a CNV, a comunicação não violenta, ela enriquece, porque ela é um trabalho de conexão primeiro consigo mesmo. O Marshall, nos livros dele, ele traz muito a visão do o que está vivo em nós. Como que eu manifesto aquilo que está vivo em mim? Eu preciso ter algumas clarezas sobre isso. E os pontos que a gente pode trabalhar é como comunicar e verbalizar esses lugares, porque às vezes, por não ter recurso, por não ter repertório, eu acabo silenciando, mesmo sabendo que aquilo tá, eu já sei que eu tenho a síndrome da boazinha. E o que eu faço com isso agora? Como que eu lido com isso com outros recursos? Onde eu busco a minha força interna para transformar isso não num campo de batalha, não numa forma de afronta, mas como numa forma de transformação, né? Tem uma frase do professor Cortella que eu sempre cito ela, que ele fala: a sociedade precisa do conflito, não do confronto. Então, num primeiro momento, eu vou lidar com isso e eu vou realmente, de fato, confrontar. Mas depois são os aspectos de transformação, o conflito como oportunidade de mudança. Porque isso vai requerer que eu acesse situações e resgate individualidade, questões que são mais pessoais, hoje, no contexto do hoje, com as pessoas que eu lido hoje, sabendo que naquele tempo era diferente. Então, como que eu verbalizo contigo, por exemplo, situações que vou deixar de ser boazinha? Não, mas eu vou buscar formas, e é isso que a gente pretende trabalhar nesse workshop, inclusive com exemplos, vivendo situações, contextualizando experiências que não é no campo teórico, é no campo prático. E Não tem vivencial. E vivencial. Porque a gente precisa perceber, e esse é um exercício difícil, né? A gente perceber como que um afeto se movimenta internamente, né? O que acontece comigo quando eu escuto algo que não me agrada, por exemplo, né? O que é que passa por mim? Raiva, vontade de responder, impulso, vontade de bater, né? Se eu conseguir assistir em mim o que acontece antes de
me manifestar, já é bem legal. Ou, tá bom, isso daí, Fabi, você tá exigindo muito de mim. Ok. Então, assim, você consegue perceber depois, né? Porque lá em casa, que é onde a coisa acontece, casa, sabe, gente? Quando o filho larga uma baderna, quando quebra um negócio, lá em casa. Às vezes eu percebo, depois, né? Pode ser que uma semana depois, pode ser que na hora, tipo, minutos depois que eu dei o berro, eu falo, ai, caramba, olha eu sendo violenta, né, Mar? Ai, como é que é o nome, Marisa, da parte da comunicação que eu amo? Uso protetivo de força. Adoro, gente. Essa parte é o que eu mais amo da comunicação não violenta. Porque existe uma parte aí que é o uso protetivo de força. De vez em quando eu uso isso daí, mas eu sei que não é ainda essa parte. Ainda tá um pouquinho mais rústico o negócio. Mas enfim, a gente se perceber. Eu percebi que eu saí do meu lugar. Eu percebi que eu usei de violência. Ter essa consciência sem se justificar, sem querer passar um pano. Ah, mas eu perdi a paciência também porque eles fizeram tal coisa. Exatamente. Eu só aí que a gente não disfarçando cresce. a manipulação, né? Aí a gente não cresce. Eu começo a crescer a hora que eu percebo que, independente das justificativas e razões, porque tem, lógico que tem também, tem a parte legítima da história, mas independente da justificativa, eu fui violenta na minha maneira de falar, na minha maneira de agir. Então, assim, ter essa clareza, né, se perceber nesse lugar, já é muito, já é muito. Aí depois, um dia, quem sabe, a gente consegue assistir e falar, ai, meu Deus, tô com vontade de desganar um que tá vindo aqui, mas eu não vou fazer isso. Aí já é nível avançado, né? A gente já faz um workshop mais hard lá pra frente. Faz um intensivo disso, né? E trazer essa comunicação, o intuito dessa comunicação afetuosa é, mais uma vez, perceber onde tudo isso afeta, né? Essa trama desses afetos. E partindo aqui, eu trouxe sobre os rótulos, né? Um exemplo aqui, por exemplo, de falas no cotidiano mesmo, no dia a dia, de rotular, de, por exemplo, trazer às vezes, Sofia, querida, que saudade, de trazer, por exemplo, situações de verbalizar para alguém como você é mal educado. Então, são muitas as maneiras que, às vezes, no dia a dia, a gente traz comentando sobre circunstâncias, sobre noticiários, sobre comportamentos. Mas se eu consigo trazer só a descrição desse comportamento, sem precisar adjetivar, né, ou com substantivos, por exemplo, eu estava falando e você virou as costas. Eu estava falando e você virou as costas. É diferente de falar, sua mal educada. Até o jeito de eu verbalizar aqui, nem eu me aguento, eu já vou. Porque a minha origem, gente, é faca na caveira, entendeu? Agora a faca está ao lado da caveira. Sabe? Porque é raiz aqui também. Eu nasci no litígio, no confronto. Então, isso para mim é uma maneira de eu buscar qual, né, o índio bom, ruim, né, o lobo bom, o lobo mau, qual que é o alimento. Às vezes tenho que sair rasgando mesmo. Mas é o que você falou que eu traduzo, né, do tipo, a questão não é que eu não saia da casinha, a questão é saber que a casinha existe. Sim, porque quanto mais a gente nega essa casinha, pior fica a situação, né? Muito pior. Porque aí eu vou para o lugar do quê? De somatizar. Aí eu implodo. Eu posso ter gotinhas de explosões conscientes, sabendo que elas existem. E se eu manifesto isso no momento que ela está acontecendo e ainda se percebendo, é um contexto. Agora, e é esse teste para fazer, porque todo dia, às vezes, acontece uma situação, pelo menos uma vez por semana, vai ter uma situação que vai sair do eixo. Sai do eixo. Só que se eu vou treinando esse músculo da minha percepção, e hoje isso para mim ainda é desafio, eu estudo isso há uns 6 anos mais ou menos, mas
É todo dia só mais um pouquinho, é o só por hoje. É só por hoje eu vou Ah, lá em casa. só mais um pouquinho. Mas é assim, se perguntar o que eu estou sentindo agora e começa Uhum, a verbalizar isso, ao invés de verbalizar o rótulo, o xingamento, o julgamento, eu estou indignada. E, uhum. e isso que você falou, vai percebendo no corpo, porque esse campo da observação, ele é um convite para se o que está vivo em mim, eu não sinto no corpo, eu não percebo como isso me move aqui dentro, eu não vou É. ressignificar. Eu vou E, seguir e disparando a arma. aí entra no ser tomado, né? Total. O ser tomado. Porque muitas vezes é aquela famosa, né? Ah, eu saí de mim. Quando eu vi, me deu 5 minutos. Quando eu vi, eu fiz. É justamente porque, de alguma forma, a gente não treina esse olhar de observação, esse olhar de se perceber. Então, assim, por exemplo, agorinha mesmo, vocês que estão aí assistindo a gente, leva a atenção de vocês para o pé de vocês. Vocês estavam tendo consciência do pé de vocês até agora? Olha, Não, até eu arrumei o meu aqui. só agora, né? Porque de alguma forma a gente vai levar uma percepção. Como é que esse pé tá? Não precisa corrigir nada, só percebe ele. Não precisa nem olhar para o pé se não quiser, mas percebe ele. Tá cruzado, tá doendo, tá apertado, tá confortável. Você consegue sentir que você tem dedos aí, não tem, né? Então, assim, a gente não fica consciente do nosso estado emocional 100% do nosso dia. A gente precisa se esforçar para levar essa consciência para se perceber o que é que eu estou sentindo agora, assim como a gente fez esse exercício do pé. Se eu não levar a minha consciência para perceber uma parte em mim, e essa parte a gente está falando desse lado emocional, esse lado do afeto, a gente vai ser tomado. Aí vem as famosas entidades, né? A gente é tomado pela entidade da raiva, pelo espírito do ódio, pelo demônio, né, Da e Tasmânia. faz as coisas absurdas, nem tanto, ou agride, né, ou perde oportunidades porque a gente não estava consciente da gente mesmo. Então, esse exercício de percepção, ele é fundamental. Fundamental. E principalmente porque, Fabi, é importante você trazer isso, né? A gente direcionar. E quando você direcionou, quando você trouxe do pé, que aí até eu aqui tava com o meu tortinho, eu falei, não, eu quero senti-los também aqui no chão de uma maneira consciente. Quando a gente vai falando de consciente também, tem um outro aspecto que o Marshall, ele fala muito, que os julgamentos, eles começam nos pensamentos. Uhum. Então, essa maneira de pensar como eu penso a meu respeito e eu também penso a respeito das outras pessoas. Então, a gente vem com aquela tríade, né? Do pensamento, que me gera uma emoção, que me vai para um comportamento. Sim. E aí, com isso, eu acabo verbalizando o quê? Julgamentos. E todo Uhum. julgamento e interpretação, ela contribui para que a gente traga falas de violência, na maioria das Sim. vezes. E uma das frases que ele traz que é muito famosa, que as nossas palavras, elas têm o poder de construírem pontes de acesso ou muros, né, Uhum. de interrupção. E quando eu vou começar uma conversa contigo, já trazendo essa cobrança ou te rotulando de alguma coisa que eu pensei, e esse pensamento me gerou uma emoção negativa a seu respeito. E como eu não quero nem observar só o fato, eu já vou te jogar um rótulo também. Eu não estou criando espaços para que a gente identifique o que, que aquilo está nos afetando. E aí eu só saio disparando. Você Então, sabe que. diga. Pode falar. Não, era. Eu estava esperando mesmo. Eu lembrei do nosso querido Joel, né? Que você também é fã dele como eu, Joel Weiser, um dos professores que a gente teve na Hellinger Schule. E teve uma fala dele uma vez no seminário que ele disse assim, que terminou um dia de trabalho e aí uma senhora já, cabelos brancos, chegou, se aproximou dele e disse assim, nossa, deve ser difícil, né, esse seu trabalho, porque você fica
numa presença, num estado de presença o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Você fica cansado no final do dia? E ele olhou, o Joel, né? A Dispensa extrema traduções. presença. É. E ele olhou nos olhos da mulher, olhou para os cabelos brancos dela, voltou o olhar para os olhos dela e disse: quantos, né? A senhora esteve aonde esses anos todos? Meu Aonde, Deus. aonde a senhora esteve esses anos todos? Né? Então, assim, essa falha eu lembro que me tocou muito, porque eu até brinco em casa, né, que você tem um medo que eu tenho, né? Esses dias meus filhos estavam fazendo um trabalho motivacional comigo, falando que eu estava ficando velha, e aí eu, Trabalho motivado. eles adoram me fortalecer emocionalmente. E aí que você tá ficando velhinha, que não sei o quê, e eu olhei e falei, sabe que eu não tenho medo de ficar velha, pelo menos hoje, né? Não sei quando eu tiver 70, como é que vai ser, mas vamos lá. Eu falei, eu tenho medo de olhar para trás e perceber que eu não vivi a minha vida. O que eu não vi o tempo passar, né? Porque é bem isso que acontece. A gente vê, ó, essa semana, acho que ontem eu estava numa outra live com uma amiga e já estamos em outubro. Já daqui a pouco final de semana. Daqui a pouco 2024, daqui a pouco 2025. Então, assim, esse estado de presença, e obviamente ninguém consegue ficar presente o tempo todo, mas estar consciente do que está acontecendo comigo, de como as emoções estão me invadindo, de como eu afeto o outro, de como o outro me afeta. Qual é a qualidade da minha comunicação interna? Qual é a qualidade da comunicação que eu, né, afeto, que eu Uhum. entrego para o mundo, né? Na cultura celta se fala muito desse, o que é que sai de mim, o que é que eu deposito no mundo. Então, se a gente não se dá conta, se a gente não tira um período da vida para se desenvolver em relação a isso, e tomar consciência do que é que acontece comigo e com o outro que eu afeto, o que vai adiantar viver 80, 90, 100 anos? Né? Eu lá em cima, no lugar de Deus, ia estar muito brava. Eu ia falar, caramba, vocês fizeram palhaçada, né? Ficou lá 80 anos e não fez nada, não se desenvolveu, não olhou para nada. Então, assim, claro, não é bem assim. A gente sempre aprende alguma coisinha. Sim. Mas estar consciente e saber qual é, né, como Freud diria, qual é a minha responsabilidade nesse meio que eu tô envolvido, nesse meio que eu reclamo, na bagunça que eu tô trazendo, né? Sim. Então, fica mais um brinde de live. E é interessante assim, porque são os quatro componentes básicos que tem da CNV, né? São os quatro componentes básicos que são a observação, sentimento, necessidade e o pedido. E eu quis trazer hoje, né? A gente conversou de trazer hoje sobre a observação, que é o primeiro, porque olha a importância, quantos desdobramentos tem só desse primeiro. E falar, mas observação, mas isso aí é. Gente, isso aí eu tenho certeza assim, que vocês vão ter situações. Depois escreve em box aqui pra gente. Tenho certeza que saindo daqui, quem estiver assistindo agora ou depois ver a gravação, o próximo diálogo que tiver vai vir em alguma forma de julgamento. Sim. Só que se eu não percebo a maneira que isso está sendo interpretado, porque é natural. O julgamento acaba sendo algo natural, social. É algo que nos constitui. E mais que social, né, Má? É uma condição humana, porque nós temos, dentro de toda a nossa estrutura, uma partezinha pequenininha, mas que se acha o rei da cocada preta, e é importante também, que é o ego. A função
psíquica do ego é fazer a gente sobreviver. É a função dele. E para fazer a gente sobreviver, ele precisa discernir o que é certo do errado, o que é perigoso, do que não é perigoso, o que é feio, do que é bonito. Aqui eu já entendi, sabe, essa classificação e esse julgamento no sentido de qualificar as coisas, é ele que faz. E aí E eu tá tudo qualifico certo. tudo, né? Eu qualifico coisas, pessoas, certo, errado, Tudo. e eu reduzo. Ao tamanho que ele dá conta. Que é uma parte pequena, nossa. É. É uma parte limitada, ele não tá vendo todo, né? E isso é muito curioso. Como aquele conto, tem um conto indiano que fala, isso é bem da mediação de conflitos, né? Que também é uma das minhas formações, de que num lugar que foram observar, conhecer um elefante, só que era um lugar, eu não lembro direito, você lembra desse conto que fala, acho que era um conto indiano que Vai falava que falando. levaram um elefante numa aldeia, num lugar onde as pessoas não enxergavam. E levaram um elefante, e aí cada um depois foi contar, tocou numa parte do elefante, Ah, e aí sei. cada um contou ali a forma como via. Então, cada um que pegou no pé do elefante trouxe, é áspero, é duro. O que pegou na tromba trouxe um outro contexto. O que pegou atrás, o que pegou por baixo. E aí, cada um ali trouxe a forma como via. Por que eu me veio de compartilhar isso? Porque dentro das nossas visões de mundo, dentro dos nossos contextos de perceber mundo, eu carrego esses julgamentos e eu vou ver o mundo não da forma que ele é, mas como eu vi, como eu aprendi a ver. Só que se hoje eu posso ter uma condição de expandir, de abrir um pouco mais, de verificar os contextos e ir direto no julgamento, mas assim, como que eu observo a situação? Como que eu observo os contextos e não só vendo situações isoladas? Quando eu uso uma comunicação com julgamento e já trago o rótulo, é mais fácil, né? Porque eu só ponho lá a palavra. Dá muito mais trabalho eu dizer, é muito mais fácil dizer você é mal educada do que eu observar tudo e falar. Eu estava falando, enquanto eu estava falando, você me interrompeu ou foi interrompida 3 vezes. Dá mais trabalho, né? Também Sim, porque perceber. se perceber, você precisa perceber o outro. Talvez, de alguma forma, tentar compreender como é que é a visão desse outro, né? Então, dá muito trabalho. Então, além de eu ter que cuidar de mim, de como eu vejo o mundo, eu ainda tenho que me esforçar para ver o jeito que o outro vê as coisas. Então, Mas você sabe que esse foi um dos maiores desafios, assim. Eu falei, nossa, mas pelo amor de Deus, já não tá fácil aqui as minhas sandálias, uhum. né? Então, e aí é que tá. E para mim esse foi um ponto assim que quando eu conheci a CNV, eu percorri nesse caminho e aí eu fui para um lado de uma arrogância. E eu compartilho isso assim de uma maneira muito genuína, porque de repente alguém pode se identificar nesse lugar. E aí o que eu comecei a fazer? A dizer, nossa, eu falo, ai, a fulana não sabe falar desse jeito. Então, mas olha só, quando você falou, me lembrei disso também, porque quando você disse a respeito do ego, que ele quer trazer a sobrevivência, e o tempo inteiro é isso, quando eu saio do meu ponto A, alcanço meu ponto B, o ego ele vem junto também e acha uma outra maneira de me justificar que eu ainda fico ali nesse nível, né? Não, mas ele não sabe falar, eu sei. Oi, de novo, eu rodei para voltar no mesmo lugar e Mesmo lugar. disfarçar a Só a outra linguagem parte. violenta da mesma forma. Então, observa, contempla. Tem uma amiga, Luciana Buschinelli, que ela falava muito sobre o você, que é o observar, contemplar e escutar. E em muitos contextos dentro de casa, né, que são as nossas relações que eu digo que elas são as mais desafiadoras, porque a gente acaba não utilizando o filtro justamente por estar num campo completamente seguro. Então eu acho que eu posso falar de qualquer jeito, porque você me ama mesmo, você tem que me entender. Oi? Mas
esse cuidado desse treino. E eu só vou exercitar essa percepção treinando, né? Eu recentemente comecei a correr, inclusive com o apoio da Mariela, uma grande amiga também, e eu comecei com 1 quilômetro, com 2, com 3. Hoje estou feliz que estou chegando nos meus 6. Mas é desafio. E para um pouquinho, descansa um pouquinho e mais 1 quilômetro e para. Foi igual a meditação. Comecei com 1 minuto. Meu Deus, e ficava lá, falta pouco, falta muito, socorro, Deus. Ai, esse negócio não apita logo. O convite do treino para observação, ele traz conexão, porque quando eu observo o que você está me trazendo, eu vou alinhar algo interno em mim. E eu vou perceber o que meus pensamentos estão dizendo a respeito daquilo, para justamente trazer a emoção, o sentimento a respeito daquela situação, e aí eu consigo ter clareza para dizer o fato, para observar ali o que está acontecendo. Para além desses rótulos, né? Para além. Outro ponto que eu trouxe aqui foi sobre o que é muito comum hoje, né? E a gente vê nas escolas com os filhos a questão do bullying. Então, o quanto a gente treinar essa comunicação em casa vai fazer com o que a gente eduque os filhos para não suportarem situações de bullying também e se fecharem. E não se posicionarem a respeito daquilo que eles estão ouvindo. Porque se eles não forem também ensinados a ouvir isso de nós, eles vão também ter aspectos de violência e julgamento para o quê? Para se defender. E poder dizer, eu não gosto de ser chamado dessa maneira, eu me sinto ofendido quando fala a respeito de mim desse aspecto. São frases que se eu também não ensino, não os trago, e eu pratico isso dentro de casa, eu estou contribuindo com o quê? Que ele pense que é normal ser chamado dessa maneira também, e não preciso dizer nada a respeito. No ambiente de trabalho, eu também não vou estipular limites quando um superior vir dizer, nossa, que burra, como que você vai fazer um negócio desse? Meu Deus. Eu já vivi situações em escritórios, né, inclusive, né, no âmbito jurídico, que o ambiente é muito mais bélico e que era normal falar, nossa, mas como você teve coragem, capacidade de escrever um negócio? Poxa, poderíamos ter discutido a tese com antecedência antes de mandar. Sabe, tem várias formas. Só que aí, de novo, não é sobre falar bonito. Eu preciso compreender o contexto. E uma das coisas que o Marshall fala muito, que é uma frase dele que ele diz: o que eu busco em minha vida é compaixão. É um caminho mútuo de conexão comigo e com o outro, porque nunca é sobre o outro. Primeiro, é sobre eu, é sobre mim. Se eu não ampliar essa forma a respeito de como eu me vejo, esquece. Finish, nem vai para a página 2. Porque vai só ser, de novo, né, manipulação. E como eu lido com compaixão a respeito dos meus desafios também. E aí, de novo, a gente volta para o começo da live, né? Os diálogos internos a respeito de si e desses relacionamentos, né? Como que a gente está aí de tempo, Fabi? Olha, o pessoal no comenta, eu não sei se está indo bem, Não, tá. Se o trabalho está envolvido, se está todo mundo no campo da observação sobre si mesmo, porque o convite é esse, sempre, né? O trabalho é interno, não tem como, né? E aí um parênteses nessa questão do trabalho interno é que o objetivo de tudo isso, né, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tem a ver muito mais com se conhecer para lidar melhor com o outro, né, em casa, no trabalho, nas relações de maneira geral, né? Então, não se trata, né? Muitas vezes as pessoas acham que esses trabalhos de autoconhecimento é egoísmo, né? Não se trata de egoísmo, se trata de se conhecer para aprender a se relacionar, para você poder saber o que você tem dentro de você e o que você pode oferecer.
saber dizer o que que você tem dentro de você e o que é que falta em você para você também falar aqui, você está invadindo o meu espaço, né? É esse dizer sim, dizer não, interno e externamente, né? É esse acompanhamento que é bem importante da gente observar, né? Então a gente Observar. falou aqui, observar, que o tema de hoje era basicamente a gente trabalhar essa questão da observação, né? Então, assim, observem-se. Observem aonde está a atenção de vocês, observem as emoções que tocam vocês durante o dia. Sai um pouquinho do olhar para o outro, do julgar o outro e vem para dentro de si e falar, olha, eu me justificando. E tá tudo bem. Nesse momento não precisa, né? Ai, olha eu aqui de novo. Mas a gente observa, né? E volta. Observa e volta. Porque esse exercício é a musculação, né, Má? Da autopercepção para a gente poder se desenvolver. E até ampliando um pouquinho mais, a gente vai fazer outras lives, né? Então dá uma olhadinha na nossa agenda. Tem informações tanto no perfil da Marisa quanto no meu. O link da bio, o site do Instituto, a gente tem já as datas para a inscrição do curso, que a gente vai fazer esse workshop no dia 28, agora de outubro. E ao longo desse mês a gente vai estar aqui no Instagram também falando e trazendo outros pontos que a gente pretende abordar nesse sábado aí de vivência. E vocês estão super convidados a participar com a gente, tanto aqui no Instagram, como no sábado, dia 28, presencialmente aqui em São Paulo, para a gente ir ampliando essa percepção. Vamos exercitar junto esse músculo. Exatamente. Exercitar juntos, né? Vivenciar, experienciar juntos. Eu brinco que já as pessoas falam, eu já li o livro, né? Eu já li o livro do Marshall, né? E eu falo, então, quando você for no restaurante, você só lê o cardápio e não pede a comida. Porque isso, quer dizer, é uma prática, né? CNV é muito mais prática. E aí, na hora que acontece, é que você vai percebendo mesmo, fala, nossa, eu não tinha me dado conta disso, né? Como eu trouxe aqui num lugar de vulnerabilidade, quando eu comecei a perceber que eu estava conseguindo trazer a CNV, eu falei, nossa, tô arrogante. Estão me colocando num lugar aqui achando que. E não é sobre isso. Esse aprendizado é justamente para se conectar melhor consigo e com os outros. Não para ficar maior ou sabendo mais ou menos. Não. Mas quando você traz isso na sua fala, você afeta quem está no seu entorno. Então, se você pode ter escolhas de como esses afetos acontecem, como eu afeto as pessoas com a minha fala, eu posso começar a fazer escolhas. E essas escolhas de conhecer a si mesma é que vai ampliar um repertório de comunicação. Eu só consigo ampliar esse repertório de comunicação externa quando esse interno encontra um lugar de percepção. Senão só vai passando, só vai virando disco e aí fica aquela coisa como linha de produção, né? Vira o carimbeiro. Tinha Sim. uma amiga muito querida que ela falava assim, era tão mais simples ser carimbeiro, você só ficava lá, tata, tata, tata. Dá muito trabalho. Era tão mais E aí é isso que a gente vai sair a vida inteira passando, carimbando todo mundo, você é isso, você é aquilo, nananana. E não é sobre isso, né? Esse tempo dos carimbos, ele existiu, ele foi real, mas agora a gente pode se conectar, a gente pode desenhar, pode pegar, fazendo uma metáfora, a gente pode pegar cores, aquarelas, papéis de vários tamanhos, texturas, né? E tudo isso, o intuito da CNV é enriquecer a vida. E isso eu acho o mais fabuloso que o Marshall fala, de como nós podemos nos enriquecer. E esse enriquecimento traz o quê? Perceber o nosso processo de lapidação, né? Todos nós somos joias brutas. Se a gente começar a pensar que todas as pessoas que você se relaciona, por mais desafiadoras que elas sejam, e tragam falas às vezes mais ásperas, enfim, ela tem um contexto, ela tem um entorno, mas busca olhar para as pessoas naquele segundo de ira, de volta, de revolta, busca olhar para essa pessoa e imaginar ela ali com 1 ano de idade, por exemplo. Sabe? E aí, por um instante, só por um instante, aquele ser
que está ali receptivo de tudo que a gente não imagina, que a gente não faz ideia. E aí não é o rótulo de boazinha, não é o rótulo de falar bonito. É sobre, por um segundo, trazer uma conexão para tirar o confronto e transformar o conflito em oportunidade de mudança e principalmente em aspectos de conexão que eu possa o quê? Resolver situações e viver de uma maneira mais leve, né? Viver de uma maneira com menos peso. Quando a gente retira o peso das coisas, a gente traz aspectos de resolução. E a partir disso, outros espaços podem permanecer, podem ficar e construir pontos de acesso também para ouvir. Eu construo pontos de acesso para ouvir o outro, mas aqui tem que estar, né? Eu falo, aquela escuta que não se ofenda, não se defenda, não se compare, só fica ali. Como a gente está até fazendo aqui, né? Eu amo esses aspectos assim, porque se tem uma coisa que, com o tempo, quando você se escuta, você percebe o quanto é delicioso se sentir escutado. É assim, é como degustar um. A gente é parceira de vinho, eu posso falar isso. Quem mais for do Clube do Vinho vai saber. Então, assim, como você degustar algo, sabe? Você fala, nossa, meu Sim. Deus, tô sendo ouvida. E eu vou compartilhar aqui, acho que a gente já está caminhando até para o final pelo tempo aqui da live. Eu trouxe aqui, eu gosto, né? Eu tenho inúmeras cartinhas. E eu trouxe aqui hoje essa daqui, que são cartas justamente para trazer O esse trabalho em organizações, o poder da escuta. poder da escuta. E, e aí eu tirei uma carta aqui antes da gente entrar na live. E a carta que saiu foi: quando foi a última vez que você deu atenção total ao diálogo com o seu companheiro? E quais foram os ganhos? Interessante sair bem essa cartinha. Não sei se porque também eu venho trabalhando o divórcio respeitoso, que Sim. é um desafio, mas independente disso, a gente quer manter relações sustentáveis, quer manter relações saudáveis. Então, eu deixo essa pergunta aqui para você. Quando foi a última vez que você ouviu de uma maneira genuína, aberta, com toda a sua atenção, o seu companheiro, sua companheira, sua parceira, e qual foi o ganho que você teve com isso? Sabe? De falar, vou baixar as barreiras aqui, vou me preparar para ouvir. O que essa riqueza tem para me revelar? É muito lindo, gente. É um trabalho que no começo pode parecer impossível para os mais ansiosos por resultados, mas é o que nos torna humano, né? Primeiro, reconhecer que eu também agrido, eu também ofendo, eu também não sei me ouvir, eu também Me defendo. interrompo, eu também. E aí, a hora que a gente é honesta, né, consigo mesma, nesse eu também, aí a gente vai pro lugar do consigo te ouvir, porque eu também, né? Agora eu vejo. Agora eu vejo. É isso. Bom, fiquem ligados aí na nossa agenda que a gente vai continuar esse papo, trazendo outros aspectos desse trabalho que a gente está se propondo a trazer para vocês, né? Esse desenvolvimento da percepção. Eu acho que para hoje já ficaram muitas reflexões, né, Mar? Sim, imagina trabalhar esse campo vivencial da observação. Me Sentindo o corpo. Me manda uma foto dessa cartinha aí, ou você coloca nos stories lá e me marca, que eu vou compartilhar também, vou deixar nossa live aqui salva, vai ficar no meu perfil e no perfil da Má. E quem tiver curiosidades sobre o trabalho da Marisa, sobre o meu trabalho, ou sobre o workshop que a gente vai fazer junto no final do mês, só mandar direct aqui pra gente, que a gente adora receber perguntas, receber sugestões, temas, inclusive. E quando acontece não sei o que lá? Traz pra gente que a gente adora entrar nesses assuntos e trazer. Quem sabe seu tema vira assunto de uma live. Tá bom? Maravilhoso. Mas,
Obrigada, Lu, que ficou com a gente aí, ó, Obrigada, do comecinho até agora. Luciane. Ficou. Obrigada para Fiquei todo mundo feliz. que entrou e que participou aí de alguma maneira. Um beijo para todos vocês. Marisa, muito obrigada mais uma vez, minha querida. E a gente segue Eu que junto. agradeço. Seguimos juntas, conectadas, expandidas. Olhando para todos. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.